Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 188º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de Romanos, capítulo de número 5, do versículo 19 ao 21, que diz assim: Porque como por meio da desobediência de um só homem são muitos os que foram feitos pecadores, assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O livro de Romanos é o livro talvez mais profundo na teologia sistemática que Paulo passa a ensinar através das suas cartas. A carta de Romanos ela é uma carta incrível, ela é profunda e ela é extraordinária em tudo que ela fala, não só a carta de Romanos, obviamente, mas toda a palavra de Deus. Mas o fato é que a carta de Romanos ela vai aprofundando passo a passo. Então, se você começa a ler a carta aos Romanos, você começa a entender também. De uma forma muito clara, não é muito difícil de entender, mas você consegue ver os parágrafos, vamos assim dizer, os pontos principais onde Paulo vai tratando a respeito da salvação, pecado e etc. E aqui no capítulo de número 5, ele vai falar aqui no final a respeito da morte, da metade do capítulo para frente ele começa a falar da morte que veio por meio de Adão. Ele fala do pecado original, ele fala de como, por causa de Adão, quando Adão desobedece a Deus lá no Jardim do Éden, a desobediência de Adão lança a natureza debaixo da autoridade de Satanás. Ele entrega essa autoridade que o homem deveria ter sobre toda a criação, ele entrega para Satanás e a morte. E aí é por isso que a Bíblia diz que a morte reina então. O pecado reina na morte. E aqui o texto vai falar que a lei foi introduzida no versículo 20 para que a transgressão fosse ressaltada. Por quê? Porque a lei de Moisés ela é uma lei composta de 616 preceitos ou pequenas leis. Ela é dividida em 616 ou 613, se tiver bom de memória, entre 613 e 616 leis que elas englobam tudo na vida. Não só o sábado, mas tinha o jeito certo de dar comida para o animal, tinha o jeito certo de lavar a mão, tinha o jeito certo de sepultar alguém, tinha o jeito certo de fazer tudo. Comida, alimento, roupas, sobre casamento, sobre relacionamento de quem é solteiro, filhos, pais, trabalho. São ao todo 616 preceitos. E a lei, ela foi dada não para ser cumprida 100%, porque é impossível cumprir a lei 100%. Impossível. Tinha a questão dos sacrifícios no templo, não existe mais o templo foi destruído. A leitura da palavra em horários constantes, oração e por aí vai. É muito extensa. E aí ninguém consegue cumprir completamente. Logo, porque nós não temos a capacidade de cumprir com esses 616 preceitos da lei de Moisés, todos estamos condenados. Todos foram condenados. É por isso que o pecado reinou na morte. Por isso que a lei foi introduzida para mostrar para mim e para você que nós somos incapazes de cumprir e de sermos fiéis. A lei, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés é só o começo. Depois ele vai pegar o livro de Levítico, por exemplo, o livro de Deuteronômio, a releitura da lei. Mas você pega ali os primeiros textos, números levíticos, metade do Êxodo, final para o Êxodo ali, Levíticos, Números e Deuteronômio, esses livros eles vão estabelecer as leis. Então, é Deus contando para o povo as leis. E aí quando você vai ver lei cerimonial, com relação ao culto, com relação à entrega de como apresentar incenso, louvor, tem uma lista enorme lá.
E ninguém consegue cumprir aquilo. E por não conseguirmos cumprir, a lei exige sangue, a lei exige pagamento. Um pagamento que eu e você somos incapazes de pagar. É por isso que o texto vai dizer: por meio da transgressão e da desobediência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores. Ou seja, por causa de Adão, o pecado e a morte entrou na humanidade e dali em diante. E a gente vê que isso só tem crescido com o passar dos anos. A humanidade tem ido cada vez mais profunda na sua pecaminosidade, na sua maldade, na sua. Enfim. E aí ele está falando aqui que a lei foi introduzida realmente para isso. A lei do Senhor veio para mostrar isso. Você não vai ser capaz de cumprir 100%. Você vai sempre estar devendo. Nós somos incapazes de pagar essa dívida. Mas, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Graça é favor imerecido. E no versículo 21 vai dizer: para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o texto mostra aqui para nós que por meio de Adão, o pecado entrou no mundo juntamente com o pecado a morte. Essa morte e o pecado foi transferido para a humanidade. Logo, todos nós pecamos e nos tornamos pecadores, porque nós nascemos na pureza e na inocência, mas conforme vamos crescendo, a má natureza que existe em nós, o pecado original que habita em nós, começa a tomar forma. E aí a gente começa a perder essa inocência, a gente começa a saber o que é errado, a gente começa a fazer o que é errado, a gente começa a entender o que é errado. Logo, entendemos o pecado. E aqui, quando fala que a lei ela veio para ressaltar essas falhas humanas, a lei veio justamente para mostrar para mim e para você que somos pecadores. E quando você vai lá em Romanos capítulo de número 3, Paulo está fazendo um resumo do que ele vem falando no capítulo 1, 2 e 3. E aí no capítulo 3, versículo 23, vai dizer: todos somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Então, todo ser humano é pecador. A carta do apóstolo João, a primeira carta do apóstolo João, vai dizer: quem fala que não tem pecado já está pecando e é mentiroso. Somos pecadores. Mas em Cristo Jesus, porque agora a graça reina por meio da justiça. Como é que é isso? A justiça que vem pela fé. A justiça que vem pela fé em Jesus Cristo, o Senhor. Uma vez que você crê no sacrifício de Jesus, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios que ele toma a escrita da dívida e crava na cruz. Ele pagou o preço. Quando Jesus diz na cruz do Calvário: está consumado, ele está falando que a obra está paga, a dívida está paga. Em Cristo, a nossa dívida é paga. Essa dívida que era impagável, porque precisava ser sangue. E Jesus pagou com seu próprio corpo, seu próprio sangue, a sua própria vida. Ele pagou o nosso pecado. Ele pagou pelo nosso pecado. E todas as vezes que eu e você pecamos, a palavra de Deus diz que aqueles que experimentam o amor de Deus, mas continuam em pecado, não tem mais nenhum sacrifício para eles, senão a expectativa de juízo. Logo, é uma máxima para nós entendermos que a graça que reina agora na justiça, pela justiça, é para conceder a vida eterna. Então a gente tem que entender que tudo que nós estamos fazendo hoje na nossa vida é com resultados eternos. Precisamos abandonar o pecado, precisamos abandonar essa velha natureza, precisamos abandonar as velhas coisas. De uma vez por todas. Porque aí sim
a gente vai ter a vida eterna. Quem quer ter a vida eterna precisa se livrar do pecado. Não em sua essência, mas em sua prática. Porque vamos continuar sendo pecadores. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios também que nós somos corruptos, corruptíveis. Nosso coração sempre vai estar caminhando para o mal. Então a gente tem que vigiar e orar o tempo todo e se livrar da prática do pecado. Se abster. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então essa reflexão de hoje é para a gente entender de fato que nossas atitudes têm consequências eternas. Já passou da hora de eu e você olharmos para dentro de nós mesmos, nos arrependermos dos nossos pecados, abandonar a falta de perdão, a teimosia, a arrogância, abraçar a humildade, abraçar ali o viver de Cristo, onde ele diz que não só devemos orar pelos nossos inimigos, mas amá-los e fazer bem para eles. É muito difícil. É muito difícil. Mas é o que está escrito. E se Jesus falou isso, eu creio que é possível alcançarmos isso. Uma vida que vem pela graça, que é dada pela justiça e que concede a vida eterna. Eu quero me encontrar com meu Senhor, eu quero me encontrar com Jesus, eu quero estar presente naquele dia. Eu quero encontrá-lo face a face e experimentar tudo que ele prometeu que um dia seria derramado e revelado em nós. Porque a palavra de Deus diz que leve e momentânea a nossa tribulação, nada há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu torço por essa glória, eu espero por essa glória. Eu espero vê-lo face a face. E eu torço para que você também comece a ter a mesma experiência. Eu quero te ver face a face, Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã.